A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos ler o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: "O noivo está chegando! Venham se encontrar com ele!" Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: "Dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando." "De jeito nenhum," responderam as moças ajuizadas. "O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar." Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: "Senhor, Senhor, nos deixe entrar." O noivo respondeu: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês." E Jesus terminou dizendo: "Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora." Jesus continuou: "O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Eles deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel," disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel," disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso," disse o patrão. "Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros." Depois virou-se para os outros empregados e disse: "Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero." Jesus terminou dizendo: "Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos,
ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Glórias a Deus, boa é esta palavra. E neste vídeo eu quero mostrar a vocês, através da palavra, através dessa leitura que nós fizemos neste momento, que essas três histórias, esses três eventos estão diretamente ligados, estão diretamente relacionados com o serviço que nós fazemos para Deus. O reino que Ele nos trouxe, o reino que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, que Ele diz, que nos ensina: venha a nós o teu reino, ó Deus. Então Jesus Cristo nos trouxe, Jesus Cristo nos apresentou este reino. E nós que não éramos nada, que era apenas criatura, encontramos a Cristo. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou e decidiu fazer de nós filhos de Deus. E é por isso que nós fazemos parte deste reino. E o capítulo de hoje, ele é dividido em três partes. Está aqui na minha tela e eu vou compartilhar com vocês. Muito bem, a primeira explicação que o Senhor Jesus Cristo nos traz a respeito do reino, ele faz isso através da parábola das 10 virgens, ou seja, das 10 moças. Existe um contexto histórico, que é o contexto do casamento judeu naquela época, onde tanto o noivo quanto a noiva tinham à sua disposição 10 amigos para o noivo ou 10 amigas para a noiva, 10 moças virgens, 10 damas. E qual a função destas damas? De acordo com a tradição do casamento judaico, a noiva tinha à sua disposição 10 damas para mostrar ou para iluminar o caminho do noivo até a casa onde aconteceria o casamento. Ou seja, se você analisar o contexto espiritual disso, nós observamos aqui que as moças tinham uma função de iluminar. O Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra que nós temos uma responsabilidade diante deste mundo, de iluminar este mundo. Ele disse: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal desta terra. Nós temos aqui uma menção direta acerca da nossa responsabilidade como noiva de Cristo.
E a responsabilidade nossa como cristãos, nesse caso, é também de iluminar o caminho do noivo. O Senhor Jesus Cristo precisa enxergar. Ele vai voltar. Ele deixou este reino justamente para nós cuidarmos, para nós iluminarmos. Então, se nós temos a responsabilidade de iluminar o caminho daqueles que não seguem a Cristo até Jesus, também temos a responsabilidade de iluminar o caminho de Cristo até essas pessoas. Nós somos, de fato, a ligação entre o mundo e entre Cristo, ou seja, o reino não é exclusivo a nós. Então, neste contexto, onde nós somos a luz deste mundo, nós também temos a preocupação e precisamos ter esta preocupação em mostrar o caminho, em mostrar qual é a porta, qual é o caminho que leva até Deus, qual é a porta que leva até Deus, é Cristo. Então esta é a nossa responsabilidade como cristãos de fato. E por que então Jesus Cristo nos informa nesta parábola que existem 50% que é louca e 50% que é sábia? Porque de fato todos ali eram virgens. Todas ali eram damas, todas ali conheciam o noivo. Mas o Senhor Jesus Cristo, como sempre, está preocupado com a religiosidade, porque a religiosidade não leva ninguém a Deus. Nós precisamos ser de fato, verdadeiramente cristãos, genuínos e termos a unção do Espírito Santo, temos reserva. O Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui que a unção é algo que precisamos buscar constantemente. E quem nos dá esta unção? É o Espírito Santo. Então nós temos aqui um exemplo de atitude. Precisamos buscar continuamente a unção do Espírito Santo para continuarmos sendo luz deste mundo e continuarmos ativos na sua obra para que o seu reino seja um reino produtivo. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo fala que as loucas se perdem no caminho, pois no contexto espiritual, as loucas representam uma vida sem a unção do Espírito Santo. As loucas representam uma vida religiosa, uma vida sem conhecimento da parte de Jesus, porque o conhecimento do noivo é um conhecimento superficial, não existe uma intimidade. Porque quando o noivo chega, existem ali 5 que estão prontas. Ou seja, elas sabiam e tinham certeza que o noivo apareceria e elas iriam ao encontro dele, mostrariam o caminho através das suas lâmpadas e entrariam naquela casa para participar daquela festa. As portas são fechadas, quem entrou estava feliz porque recebeu da parte do noivo a oportunidade de participar daquela festa, mas infelizmente aquelas que estavam despreparadas, até mesmo conheciam o noivo, sabia quem era o noivo, mas não tinham azeite suficiente para iluminar o caminho do noivo até a casa onde aconteceria o casamento. Então vamos para o segundo tópico. Seguindo este raciocínio de Jesus de que o seu reino depende de nós como pessoas trabalhadoras, de pessoas que conhecem de fato a Cristo e de que têm a unção do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo nos traz a parábola dos talentos justamente para nos mostrar como deve ser feito o tratamento com o reino de Deus. Vamos ver o contexto histórico? Cada talento tinha um valor equivalente a 20 anos de trabalho para um trabalhador da época. Então todos aqueles que receberam aqueles dinheiros eram dinheiro referente aos lucros daquela propriedade. Então nós temos aqui um dono muito rico, um dono de muitas propriedades. E quando ele vai viajar, quando ele sai de viagem, ele coloca uma responsabilidade para cada um dos seus funcionários. Então ele conhecia cada um daqueles funcionários e sabia da capacidade de cada um. E é por isso que ele distribui determinada quantia para cada um, porque ele conhecia a capacidade de cada funcionário. Ele conhecia o que cada um poderia fazer com aquele dinheiro. Ele já conhecia, ele sabia quem era. E talento aqui está relacionado com dinheiro, com lucro, com propriedade, com riqueza, da parte do dono. E cada um desses empregados recebeu a responsabilidade de cuidar deste dinheiro e de fazer prosperar esse dinheiro. E nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo uma menção direta do seu reino. O seu reino tem valor. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo sempre deixou bem claro
que a coisa mais valiosa que existe é a alma de uma pessoa. É por isso que ele veio. João 3,16 disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então existe um preço, existe um valor, este valor é incalculável, existe uma riqueza muito grande neste reino que são as almas. E nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos cuidar dessas almas. E o Senhor dá então a cada um uma oportunidade. O Senhor Jesus Cristo dá a cada um um talento. O Senhor Jesus Cristo dá a cada um uma capacidade de lidar com as pessoas do reino. E é isso que quer dizer os talentos. Oportunidade, capacidade para fazer a obra do Senhor. Nós não estamos aqui de passagem apenas para fazer número. Nós não estamos aqui garantindo nós. Não é verdade? Olha, agora eu sou crente, agora eu vou cuidar da minha vida porque a salvação é individual. Sim, a salvação é individual, mas nós temos uma responsabilidade. O Senhor nos deu um talento. O Senhor nos deu uma oportunidade de fazer com que isto cresça, de fazer com que este reino cresça, porque Ele virá e virá cobrar de cada um de nós o que nós estamos fazendo com o reino dele. Quais os resultados que vamos apresentar quando Jesus Cristo voltar. Ele precisa, Ele deixou este reino. A gente já fez esta oração e continua fazendo. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus continua vindo até nós. E o Senhor tem nos capacitado cada vez mais, tem nos dado para fazer. O Senhor Jesus Cristo virá buscar a tua igreja e nós estamos cuidando deste reino juntamente com o Espírito Santo. Nós somos os trabalhadores. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E eu e você somos esse ceifeiro e o Senhor Jesus Cristo colocou responsabilidades nas nossas mãos. Para que então? Por que o Senhor nos capacita? Por que o Senhor nos dá oportunidades? Por que o Senhor nos dá dons? Por que o Senhor nos usa? Por que o Senhor nos escolhe? Porque Ele tem nos dado habilidade. Para que esta habilidade? Qual o objetivo desta habilidade? O objetivo desta habilidade é justamente para ganhar almas. Eu e você fomos chamados não só para participarmos do reino, mas para fazer prosperar o reino. É responsabilidade nossa prosperar este reino pregando a palavra de Deus fora de tempo, em todo momento, a todo instante, seja no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, até mesmo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, não é verdade? Nós estamos fazendo isso de fato? Nós estamos cuidando com responsabilidade? Ou estamos sendo o servo infiel, que além de ser infiel e irresponsável, ainda acusa o seu próprio Senhor de ser ruim? E é muito sério isso, porque existe aqui uma relação de infidelidade daquele servo. Porque o que ele recebe não é dele. Ou seja, aquilo que o Senhor nos dá não é nosso. Nós precisamos devolver e devolver com juros. Precisamos devolver com lucros ao nosso Senhor. Nós precisamos ser profícuos. Precisamos ser produtivos na obra do Senhor, a todo tempo, a todo instante, esperando a sua volta como uma virgem sábia. Pode ver que está ligado. O Senhor Jesus Cristo não fez parábolas distintas. O Senhor nos deu uma responsabilidade e precisamos fazer isso. E para finalizar o tópico dos talentos, aqui existe uma relação de verdade e mentira. Existe aqui uma relação da ação e da omissão. E no tópico seguinte, o Senhor vai mencionar a respeito disso. O que de fato nós estamos fazendo dentro do reino de Deus nos reflete o que na verdade somos. E aí no tópico seguinte, que o Senhor vai falar que existem ovelhas, existem cabras, e isso é uma realidade, que só naquele dia que o Senhor vai fazer essa distinção. Mas eu preciso hoje, neste momento, refletir e pensar se eu estou sendo ovelha ou se eu estou sendo cabra. Porque no contexto histórico e no contexto espiritual, existe uma diferença muito grande entre cabra e ovelha. Nós estamos aqui do feminino, né? Que a ovelha é o feminino do cordeiro e a cabra é o feminino do bode. Se você analisar o contexto natural, a ovelha é um animal dócil, é um animal manso, um animal obediente. E o nosso próprio Cristo foi representado como uma ovelha. E a nossa Bíblia nos ensina que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Então, nesse contexto de reino, neste contexto onde nós devemos estar atentos como virgens sábias, neste contexto onde nós devemos produzir e ser produtivos dentro do reino, isto reflete de quem realmente nós somos, porque ovelha gera ovelha. Existe aqui
uma responsabilidade de reprodução, ou seja, eu preciso fazer com que este reino cresça, com que este reino prospere. É bem verdade que Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador neste processo. E a Bíblia diz que este amigo, além de ser o Consolador, ele também é o nosso cooperador, porque ele nos ajuda neste processo. Porque a Bíblia vai nos ensinar que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas a responsabilidade de pregar, a responsabilidade de trabalhar, a responsabilidade de produzir e fazer um reino produtivo é nossa, é minha e sua, como ovelha e não cabra, porque a cabra é um animal desobediente, é um animal duro e muitas das vezes mal cheiroso. E o Senhor naquele dia vai fazer a distinção, assim como o noivo fez quando chegou, pegou despreparada aquelas virgens loucas e quando elas foram bater na porta, o noivo disse: não sei quem vocês são. E isto vai se repetir também na parábola seguinte, onde o servo infiel é jogado na escuridão, onde ele vai sofrer com gemidos e ranger de dentes. O Senhor Jesus Cristo, no final desse sermão, vai fazer a separação final das ovelhas e das cabras. E no dia do julgamento, o Senhor Jesus Cristo vai fazer menção justamente daqueles que foram omissos na sua obra. O Senhor Jesus Cristo vai fazer menção da omissão de cada um daqueles que eram cabra, daqueles que olharam para o seu próprio umbigo, daqueles que fizeram a obra do Senhor relaxadamente, daqueles que receberam nas suas mãos a responsabilidade, mas se omitiram. Então o pecado da omissão, o pecado da mentira são pecados gravíssimos e o Senhor vai requerer e vai informar naquele grande dia. Porque as pessoas ainda vão perguntar: por que, Senhor? O que eu te fiz para poder merecer isso? Não é verdade? Nós vemos aqui o servo infiel questionando o seu Senhor, como se o Senhor mesmo fosse o culpado de ele não ter lucrado. Ele foi com medo, enterrou, porque era um costume daqueles que tinham medo, enterrar o dinheiro. Ele teve medo, mentiu, porque ele disse uma coisa que não era verdade a respeito do seu Senhor. Foi covarde. E quando ele vai devolver, o Senhor ainda faz menção, utilizando as suas próprias palavras. Ele está resumindo as duas parábolas anteriores. Pois somente ele, naquele grande dia, vai diferenciar as ovelhas das cabras. Como ele mesmo disse em outra parábola, vai separar o joio do trigo. Que eu e você, nesta ocasião, possa já, neste momento, aproveitar enquanto ainda é tempo, refletirmos se nós somos ovelhas, se nós somos cabras. É preciso ser ovelha, é preciso ser produtivo, é preciso multiplicar neste reino, é preciso fazer a obra do Senhor com rapidez, com responsabilidade, com amor. É preciso ter a convicção de que o nosso Deus é rico, de que o nosso Deus tem realmente um lugar preparado para cada um de nós e de que muito em breve o Senhor Jesus Cristo virá buscar esta igreja, virá buscar este povo e virá buscar todos aqueles que participam do seu reino. Então vamos viver atentos e ativos, orando sempre, pedindo a Ele que nos capacite a fim de sermos uma luz constante neste mundo sombrio, buscando pregar e viver a verdade com verdade, buscando a unção do Espírito Santo acima de tudo, e que o nosso desejo seja prosperar o reino de Jesus até que Ele venha nos buscar. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E fique ligado, amanhã estou de volta com mais uma leitura da preciosa Palavra de Deus. Muito obrigado por continuar comigo até o fim. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.